sabe desse excesso por parte do governo tolerado, porque era contra Bolsonaro, mas depois que enterraram o Bolsonaro vivo, os excessos continuaram, inclusive com ameaça à própria imprensa. Então a gente precisa resgatar nossa democracia e esse é um tema que, gostemos ou não, virou tema de campanha. As pesquisas mostram que grande parte dos eleitores, na hora de escolher os seus candidatos ao Senado Federal, e esse ano os eleitores vão escolher 2 senadores, eles querem saber se o senador é a favor ou contra o impeachment de ministro supremo. Mais uma vez, é uma realidade, nós sempre desejamos que não chegássemos a esse ponto, mas não foi por culpa nossa, mas sim por culpa dos excessos de alguns, é que chegamos nesse ponto. A questão do Banco Master é um maior escândalo do sistema financeiro que nós já vimos recentemente no Brasil, e a todo momento a esquerda tenta criar narrativas contra o Bolsonaro, querendo vincular de alguma forma o Bolsonaro à questão do Banco Master, que não dá liga. Não foi o Bolsonaro que se reuniu escondidinho com o Porcaro e o presidente do Banco Central, foi o Lula. Não foi o ex-ministro Bolsonaro da Justiça, o senhor Lewandowski, que foi ministro da Justiça do Lula. Ele já tinha um contratinho assinado com o Banco Master de alguns milhões ali, 250 mil por mês, se não me engano. E depois que virou ministro da Justiça, o seu filho continuou recebendo o mesmo contrato. E uma semana antes de vir à tona o escândalo do Banco Master, coincidentemente, o ministro Lewandowski deixa o Ministério da Justiça, quer dizer, mais um ministro Lula envolvido. Você fala no Guido Mantega, né, que ex-ministro Lula também recebeu $1 milhãozinho para abrir as portas do próprio governo Lula para o pessoal do Banco Master. Então, não dá para querer vincular o Master a gente. Mais uma vez, o Pix é do Bolsonaro, o Master é que é do Lula. Senador, o ministro Alexandre de Moraes acabou de suspender a aplicação da lei da dosimetria até que o Supremo Tribunal Federal analise essas ações que têm questionado essa norma que foi aprovada pelo Congresso. Como que o senhor avalia essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, agora suspendendo a aplicação da lei da dosimetria até o plenário decidir? E o senhor reforçou que está defendendo a CPI do Banco Master. O senhor pretende falar com o Davi Alcolumbre sobre isso, para a instalação dessa comissão? Nossa base fala sempre, cobramos dele. Nós abrimos uma exceção na última sessão do Congresso para que pudéssemos votar e derrubar o veto da dosimetria. A próxima sessão do Congresso continua travada até que seja feita a leitura do requerimento da CPI do Master, e a oposição não está negociando isso, não vai abrir mão disso. Eu lamento que, mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, eu não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o fundamento, não sei. Mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia, e numa canetada monocrática, mais uma vez, um ministro supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. E é por isso, por causa desse excesso, eu enxergo nisso mais uma vez um excesso, é que a credibilidade do Poder Judiciário foi para lá pelo lixo. Senador, o senhor tem falado em revisar, caso seja presidente, a reforma tributária, como foi feita. É um tema que interessa muito Santa Catarina, porque apesar do atual modelo ser muito caótico, Santa Catarina aprendeu a jogar esse jogo, que pode ser prejudicado na nova lógica. Especificamente, o senhor entende que dá para mexer na reforma tributária? Os empreendedores do Brasil não podem se acostumar a jogar o jogo com essa bagunça, com essa elevadíssima carga tributária. Infelizmente, não teve simplificação com a reforma tributária, juntou-se alguns impostos, juntou-se 5 impostos em 2, agora já criou-se uma série de novos impostos, com alíquotas altíssimas, criou-se imposto de mercado, seja lá o que for isso. Então, obviamente, se nós não reformarmos, não revogarmos essa reforma, fizermos uma que realmente simplifique e não seja uma reforma neutra, como foi chamada na discussão
lá no Congresso Nacional. O que é a reforma tributária neutra? É aquela que quando você tira de algum lugar, você reduz o imposto de algum lugar, você tem que compensar em algum outro lugar. E a gente precisa fazer uma alteração legal, porque o próprio presidente Bolsonaro provou durante... Perdão aqui, o pessoal da... Provou que durante o seu governo, com um governo moderno, com um governo mais tecnológico, o Brasil foi o segundo país mais digitalizado do mundo, com o presidente Bolsonaro. Isso facilitou a fiscalização dos órgãos de controle e nós pudemos baixar impostos, diminuir a carga tributária e ainda assim temos um aumento da arrecadação, e é assim que se faz, assim que a gente pretende fazer. Agora, obviamente, os detalhes disso é preciso ter estudo, que nossa equipe está fazendo esse levantamento para oferecer esse projeto, se possível ainda durante a transição de um governo para o outro, que é a nossa ideia. Presidente, a reclamação, a preocupação do catarinense, dos grandes empresários hoje, vai muito para Brasília, volta a preocupação do catarinense. Caso possa começar com esse modelo também, como é que foi na situação? Olha, Santa Catarina tem a sensação hoje de que ela pode crescer muito mais se não fosse o Executivo Federal. A forma como o Lula trata Santa Catarina hoje é um desrespeito completo aos catarinenses. Não é por causa de divergências ideológicas do Lula com o nosso governador Jorginho Melo, que é de direita, que é uma pessoa que é pró-empreendedor, que é um governador que governa o estado mais seguro do Brasil, que é um governador que não elevou nenhum imposto aqui no seu estado. Ele coloca essa preferência ideológica dele, coloca a birra com a pessoa do governador na frente do interesse do povo catarinense. Então já me comprometi com ele aqui, que o Duque, independente do governo federal, principalmente as obras de infraestrutura, a duplicação das BRs aqui, a 470, 282, a 380, a 101, as obras de infraestrutura que são necessárias para escoar a produção do estado de Santa Catarina, tanto do nosso agro quanto das indústrias. Santa Catarina tem 6 portos, precisa de mais um trecho de ferrovia para melhorar essa logística. E que depender de nós vamos sim ajudar os catarinenses. Se o estado de Santa Catarina cresce hoje mais que o dobro da média do Brasil no seu PIB, com o governo federal parceiro do governo estadual em Santa Catarina, o estado pode crescer ainda mais e continuar sendo um exemplo para todo o Brasil. Ela busca que, aliás, o senhor nunca, na sua direção, nesse episódio do governo, o senador Ciro Gomes, sendo governo, o senhor chegou a dizer uma direção bom em relação ao PT na União Brasil, ou vai continuar com eles como provável? É importante a sua pergunta, até para esclarecer uma outra distorção que foi feita hoje. Eu vou responder a sua pergunta, tá? Mas primeiro sobre um discurso que eu fiz ontem, que o meu mandato poderia durar 8 anos. Eu só fiz essa ressalva porque é uma PEC que eu assinei, que depende da aprovação do Congresso. Que depende da minha vontade, que depende da força do presidente da República recém-eleito. Nós vamos acabar com a reeleição. E aí eu não sei como vai ser no processo legislativo. Se o Congresso vai acabar com a reeleição e manter o mandato de 4 anos, se o Congresso vai acabar com a reeleição e passar o mandato para 5 anos, ou se o Congresso não vai acabar com a reeleição. Então só por isso que eu fiz esse comentário no meu discurso de ontem. Com relação aí ao Ciro Nogueira, ele é acusado de crimes graves, que estão sendo apurados. O que eu tenho dito é que ele tem a sorte, pelo menos, de, na relatoria do seu processo no Supremo, ser o ministro André Mendonça, que é um cara sério, que aplica a lei, que não vai perseguir ninguém. Uma sorte que o presidente Bolsonaro não teve com o relator do Supremo, Alexandre de Moraes. Todo mundo viu a farsa que foi para cima dele, todo mundo viu a perseguição que existiu, o atropelo de vários direitos constitucionais que não foram observados e levaram o presidente Bolsonaro a hoje estar inelegível, a razão pela qual eu estou aqui. Mas a negociação nossa com os partidos continua. A federação tem grandes quadros como seus integrantes, tanto progressistas quanto o União Brasil. As conversas continuam com republicanos, com Podemos, com os partidos que tiverem interesse de caminhar conosco já no primeiro turno. Eu vou continuar, tá? Então não tem nada personificado em função disso. É importante o apoio, sim, de grandes partidos brasileiros aqui, esse projeto de resgate do nosso Brasil das mãos sujas do PT. Não. É ele aqui, ó. É ele aqui. É ele. Candidato, já falado sobre essa questão da reeleição, eu só queria reforçar, caso o Instituto da Reeleição não seja revogado, o senhor pretende aplicar no segundo turno, caso eleito nesse mandato?
mandato? Eu sou contra a reeleição, mas o problema é o seguinte, 4 anos eu acho muito pouco para um mandato só. Isso vai ser uma discussão que vai ter no Congresso Nacional. Depender de mim, eu não quero reeleição. Eu vou trabalhar, inclusive, para que a PEC seja aprovada, os votos que os nossos aliados puderem dar no Congresso Nacional a favor dessa PEC, que é de minha autoria, para acabar com a reeleição, nós vamos fazer. Eu acredito que ela será aprovada. Mas, convenhamos, 4 anos eu acho muito pouco para um mandato só, para tanta coisa que o Brasil precisa arrumar. E tá achando que inclusive o senhor voltou atrás, depois da conversa com o Hélio Não, de forma alguma. Eu expliquei ali para todos as centenas de empreendedores que estão ali na FEComércio ontem, que é presidido pelo grande e competente empreendedor, empresário, o Hélio. Houve ali um pedido com relação à manutenção da taxa das usinas, mas eu fui muito claro, muito objetivo ali, que o caminho não é você manter a taxa das usinas. O caminho é nós reduzirmos a carga tributária e o custo que existe hoje, o custo Brasil, o custo Lula, o custo PT, reduzirmos esse custo para que não só os produtos brasileiros, mas os serviços brasileiros também sejam mais competitivos, mais baratos, de melhor qualidade para todos os brasileiros. O caminho é esse, né? Porque tem essa invasão de produtos chineses que a gente vai simplesmente, vamos levantar a taxa de importação para que o produto brasileiro continue competitivo, porque na prática o que aconteceu foi que os produtos não baratearam, não houve aumento de geração de empregos e o nosso produtor brasileiro continua muito penalizado, seja pela alta carga tributária, seja pela dificuldade de infraestrutura e logística. Nós estamos vendo aqui, ao conversar em Santa Catarina, com os nossos pré-candidatos aqui, tanto o Jorginho Mello, governador, quanto o Carlos Bolsonaro e a Carol Detoni para o Senado, que é o time que a gente está apresentando aqui para o eleitor de Santa Catarina, é o projeto de direita aqui em Santa Catarina, aprendendo aqui com eles que como o governo federal está atrapalhando e encarecendo os produtos que são feitos aqui em Santa Catarina por causa da falta de investimento federal em logística e infraestrutura aqui no estado. Presidente Flávio, o senhor está aqui com um ato político, né? Está reunido muita gente. Eu quero falar contigo também sobre isso. A direita de Santa Catarina viveu algum momento aí de turbulência, uns solavancos, né? Um negócio meio truncado e depois tomou um rumo. Mas a gente tem agora 2 pré-candidatos, o governador Jorginho Mello e um outro pré-candidato que também é do PSD. Quantos candidatos à direita tem em Santa Catarina? Jorginho Mello. O candidato à direita aqui em Santa Catarina é o Jorginho Mello, uma pessoa que eu conheço aqui, foi senador comigo por 4 anos, está fazendo um mandato excepcional, portanto merece aqui mais 4 anos do governo. E esse time que a gente está apresentando é muito importante, que são senadores que vão ter, sem dúvida alguma, acesso direto ao gabinete do presidente da República para desfazer essas injustiças que o Lula está fazendo com os catarinenses, que são Carlos Bolsonaro e a Carol Detoni. Senador, um batuque, uma estátua da 14, 17 anos de cadeia. Agora, um crime mais forte da vida de uma pessoa, de uma criança, muitas vezes dá até medo se a pessoa está fora da cadeia, já bem. O senhor pretende, como presidente, mudar esse quadro? Muitos estão perguntando sobre propostas, né? Eu tenho falado sobre várias propostas em várias áreas, em especial na segurança pública. Uma coisa que eu defendo demais no médio agora é a redução da maioridade penal. Nós acabamos de ver mais um crime bárbaro cometido por menores de idade lá em São Paulo, 2 crianças, uma de 8 e uma de 10 anos, que foram estupradas. É uma coisa nojenta, horrorosa, revoltante, e entre os criminosos, dos 5 criminosos, 4 eram menores de idade. Não dá mais, o Brasil não tolera mais que pessoas se aproveitem da idade cronológica para cometer crimes cientes da impunidade. Então esse é um ponto específico que a gente vai enfrentar de frente. Mais uma vez, a força do presidente da República recém-eleito vai ser usada para aprovar a PEC da reeleição e vai ser usada, se o Congresso não fizer antes, também para redução da maioridade penal para 16 anos, e eu estou defendendo que essa maioridade seja de 14 anos em casos de crimes hediondos como estupro, como roubo seguidos de morte. E a legislação penal já começou a ser endurecida atualmente no nosso mandato. Eu colaborei junto aqui ao deputado Derrite, principalmente, que foi o relator do que hoje é a lei antifacção. A gente pretende classificar integrantes de CV e PCC como terroristas, em parceria com outros países, não apenas os Estados Unidos, em colaborações internacionais, em cooperações, como o Brasil já fez diversas vezes com os Estados Unidos, Israel, Argentina, para troca de inteligência, troca de informações, troca de tecnologia, aprimoramento de recursos humanos, para combater essas organizações narcoterroristas que hoje no Brasil dominam 25% do nosso território. Tem 25% do povo brasileiro que mora em áreas
que são dominadas por traficantes ou milicianos, esses narcoterroristas, que a gente precisa libertá-los desse domínio, dessa espécie de poder paralelo, de governo paralelo, com leis que são leis draconianas, são leis ali do tráfico, lei da milícia, são as taxas que existem para quem quer abrir um comérciozinho, para quem precisa da internet, para quem tem que comprar um gás de cozinha. A gente não pode mais aceitar isso passivamente. Só que o atual governo Lula, ele não faz a sua parte para proteger as nossas fronteiras, continua entrando fuzil pra caramba, droga pra caramba aqui nesse país, pelos portos, aeroportos, pelo ar. E esse governo largou mão de fazer a sua parte pela segurança pública. Isso vai mudar, tanto é que a gente está propondo a criação do Ministério da Segurança Pública para que possa haver essa integração entre as forças federais e as forças estaduais no combate a essas organizações criminosas. Senador, aqui à sua direita, senador. O senhor citou algumas demandas, né, de Santa Catarina, e eu gostaria que o senhor comentasse a questão do Morro dos Cavalos aqui na Palhoça, que é uma demanda uma luta já de anos, não é de hoje, e o que dá para ser feito ali pela questão do Morro dos Cavalos, e a BR-282, que tem acontecido acidentes muito graves ultimamente, nos últimos anos. A gente vê notícias de acidentes com morte, acidentes graves, que é uma rodovia que cruza a serra. O Jorginho está nas escolas aqui, acho que ele pode falar comigo, se foram demandas que o Jorginho trouxe para mim. Mas o que o senhor acha que dá para ser feito aí na questão do Morro dos Cavalos e a 282? São governos federal, né, de recursos federais, então, para duplicação das rodovias federais, para contenção de encostas, que quando está chuvas fortes acabam desmoronando, fazendo vítimas, atrapalhando o povo aqui catarinense. Essa parte técnica, obviamente, precisar do governo federal, seja com recursos federais apenas, seja com parcerias público-privadas, seja com concessão das rodovias, é o que nós vamos fazer. Mais uma vez, não é a favor nenhum. É um direito de um Estado que podia crescer muito mais e não consegue crescer porque é boicotado pelo Lula. Presidência. Aqui, Flávio. Aqui. Mas o tem um parceiro se vai apoiar o presidente, mesmo sendo para presidente. É porque eu faço isso também, que apoiar, vai ficar essa. Olha, qualquer apoio para mim eu agradeço, é bem-vindo, mas a minha chapa aqui que eu vou apoiar, que eu vou pedir voto, mais uma vez, os nossos pré-candidatos aqui, que espero que se confirmem nas convenções, são para governador Jorginho Melo e para senadores Carlos Bolsonaro e Carol Detton. Presidente, aqui no estado nós temos uma chapa futura do Jorginho com um novo, com o ex-prefeito de Joinville, Adriano Silva. E a nível nacional, já tem um vice definido? Não, aqui o Jorginho Melo pegou um grande quadro, o prefeito de Joinville, né? O Adriano, que pô, é uma maior cidade aqui do estado, que também tem um trabalho fantástico, que se encontra no novo. Agora, a nível federal, mais uma vez, ainda falta muito tempo para a gente definir isso. Tem outros partidos que a gente está conversando, tem bons quadros também dentro do PL. Então a gente, com muita calma, lá na frente é que toma essa decisão, como sempre foi. Eu compreendo aí a ansiedade de muitos com relação a nome para vice, nomes para ministérios também, mas tudo no seu momento. Acho que está muito cedo ainda para anunciar uma possível vice ou um possível vice. Já falei da minha preferência, inclusive, por uma mulher, mas não só pelo fato de ser mulher, que agregue em competência, que agregue em experiência, que agregue algo que some ao nosso projeto de resgate do Brasil. E vamos pensar com bastante calma, mas não faltam bons casos. É um problema bom que a gente tem para resolver, o que não acontece do lado de lá. Do lado de lá simplesmente não tem pessoas que possam fazer uma sucessão, que possam substituir o líder lá do lado do mal. Aqui do lado do bem, nós temos várias pessoas que estão preparadas, porque o presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa que não tem vaidade, uma pessoa humilde, que sempre dividiu os méritos das suas conquistas com as pessoas que estavam ali, os especialistas ao seu lado. Temos algumas provas aqui, inclusive. O Seif está aqui do lado, é uma pessoa que foi secretário da pesca do presidente Bolsonaro, que sempre recebeu os méritos de defender essa pauta. Uma pauta que Santa Catarina é bastante forte também, é um grande produtor de pescado e se elegeu senador graças aí à vontade do catarinense. Então, muita calma, tudo no seu momento, e podem ter certeza que a gente vai apresentar o melhor time, a melhor seleção para resgatar o nosso Brasil, porque o Brasil tem futuro. Obrigado, gente. Obrigado. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.